Sala Debate de volta, conversando sobre educação. Comigo no estúdio, Ana Helena Altenfelder, superintendente do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e o professor Heleno Araújo, que é secretário de Assuntos Educacionais do CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ana Helena, continuando falando da situação dos professores no Brasil, além da questão do plano de cargos e salários, como é que está a questão da formação desses professores? Essa também é uma questão importante para que a gente atraia mais estudantes interessados nessa carreira, Sem né? dúvida. E a formação é parte da condição de trabalho do professor, né? É importante pensar a formação como parte, ou a falta de formação, como um dos fatores de precarização da profissão docente. Infelizmente, e nós temos alguns estudos importantes que mostram isso, que a formação inicial dos professores, ela deixa bastante a desejar, né? Tem um estudo importante feito pela Fundação Carlos Chagas que mostra que tanto a formação nos cursos de pedagogia quanto as licenciaturas, elas estão distantes do dia a dia da sala de aula. Na verdade, efetivamente, elas não dão os instrumentos necessários do professor enfrentar a sua tarefa de ensinar os alunos. Então, acho que é urgente nós pensarmos a questão da formação inicial, com uma revisão dos currículos, dos cursos de pedagogia, dos cursos de licenciatura e uma maior articulação entre a universidade e a Secretaria de Educação. Nas universidades, a realidade do dia a dia da sala de aula, principalmente da escola pública, precisa ser objeto de estudo, de reflexão e de discussão na sala de aula. A gente tem aqui dois comentários, na verdade um comentário e uma pergunta que eu queria trazer para vocês. A Sandra Soares, pelo Facebook, diz o seguinte: o professor em seu cotidiano enfrenta salas superlotadas, salas multisseriadas, escolas sem infraestrutura adequada, indisciplina dos alunos e muitas vezes agressão. A educação pede socorro e pede mesmo, né? E a gente tem uma pergunta aqui do Anderson Ramires via Facebook. O que os entrevistados acham sobre a reivindicação do CEP para o fim da meritocracia, perdão? Não seria nivelar por baixo, já que a gente deveria começar, na verdade, nivelar por cima? É isso que falei no bloco passado, né? Acho que essa bonificação, né, de dar valor pela avaliação externa que é colocada apenas para melhorar no IDEB, que faz uma avaliação externa de matemática e de português, é uma aberração e um crime contra a educação. Eu acho que o processo de valorização ela passa, e para isso tem o instrumento, que é o plano de cargos e carreira. Dentro do plano de cargos e carreira, nós estamos na perspectiva da progressão pelo tempo de serviço, pelo desempenho do profissional, com a avaliação do conjunto da comunidade escolar, dos estudantes, dos pais, e fazendo esse debate. Então, um processo da titulação, também para ajudar nesse processo de carreira, que ali está o instrumento de valorização. No momento que você traz a bonificação, traz prêmios, né, como é colocado para poder discutir a partir da avaliação externa, é um crime que está sendo cometido contra a educação, porque você cria um ambiente de competição dentro da escola, e a educação não é um espaço de competição nem de busca de prêmios. A educação é um espaço da solidariedade, de compartilhar, de trabalhar juntos, de estar um auxiliando o outro. E essa bonificação é um crime porque cria um ambiente de conflito entre os trabalhadores, entre as escolas, porque temos a aberração de muitos estados e capitais já colocar em frente à escola resultado do IDEB, são placas, faixas, colocando o que a escola tem de IDEB, que traz conflitos dentro da escola e no bairro onde a escola está inserida, porque a comunidade escolar, os pais, eu quero colocar meu aluno naquela escola que tem melhor IDEB, vou tirar da outra, que é a escola pública também. Disputa, né? Uma disputa terrível por conta desse processo. Então, essa postura do prefeito aqui, de governadores de alguns estados, como de Pernambuco também, que eu sou de lá, é essa, né, de fazer bonificação e criar uma situação de uma política que não vai dar certo para a educação. Por isso que eu concordo aí que tem que trabalhar uma política decente para o conjunto, e não dessa forma como está estabelecido. Ana, pode falar, por favor. Penso assim, nós temos que pensar na educação na perspectiva do direito. Então, todos os alunos têm direito a aprender, não só os alunos dos professores que ganham bônus. Então, isso para mim é muito sério. Essa questão da competição que o Heleno coloca é muito importante. Nós temos desenvolvido pesquisas no CENPEC que mostram que as escolas estabelecem, sim, processos de competição
e com isso de seleção dos alunos e de expulsão, mesmo que isso não seja, vamos dizer, oficial. Mas existem sim mecanismos. Então, quando nós vemos uma escola com alto IDEB, há de se olhar as escolas no entorno, para perceber se aqueles alunos que eventualmente estão abaixando o IDEB não estão na outra escola. Agora, tem também, a gente percebe que tem índices internacionais, né? O Brasil, a gente vê em relação ao PISA, é um dos piores países nessa avaliação, né? Como é que você vê essa questão da avaliação? Porque a avaliação a gente percebe que é uma unanimidade em diversos países, né? Em relação à educação. Como é que você vê o peso disso para o brasileiro? Eu penso assim, é importante a gente pensar que essa avaliação, a avaliação externa, ela fala de média. Então, eu dizer que o IDEB de uma escola é 3,5, ou 4, ou 5, eu estou falando de uma média. E ele é importante, é um avanço, acho que ele traz para a sociedade como um todo um indicador que vai apontando para a qualidade da educação. Então, ele tem um avanço e tem uma importância. Agora, nós precisamos entender o IDEB e relativizar e não esquecer que ele é uma média. Então, ele não está falando da aprendizagem de cada um e nem do todo. Ele está dando um panorama, né? A questão do IDEB não pode ser usada para punir, nem porque a bonificação inclui punição, né? Eu estou punindo aquele que não recebe, ele não pode ser usado para punir os professores e, consequentemente, os alunos. Ele tem que ser usado como um instrumento de poder traçar políticas e estratégias para garantir a aprendizagem dos alunos. Você, Ana, anteriormente citou a educação integral, né? A gente tem aí o plano do governo, que é o Mais Educação, e a educação integral tem se tornado aí um norte do MEC. Né? O que é essa educação integral e por que ela é tão importante para mudar a educação brasileira? Então, acho que quando nós pensamos em educação integral, nós estamos falando apenas de escola de tempo integral. É lógico que o tempo, ele é importante, ele é um fator, mas o tempo sozinho não garante uma educação de qualidade. Então, acho que a educação integral, ela tem que ser entendida na perspectiva do direito e na perspectiva da ampliação das oportunidades de aprendizagem, que passa pelo tempo, mas passa também por diferentes propostas e diferentes experiências para que os alunos possam aprender e se desenvolver. Agora, vamos falar um pouquinho da questão da gestão escolar, Heleno. Esse é um ponto também que vocês incluem aí nas reivindicações. A questão da gestão é uma questão importante para vocês, professores, que estão aí ligados a esses movimentos? Antes mesmo de termos o direito de formar sindicato no serviço público, que era proibido antes da Constituição de 88, as associações, né, ligadas ao serviço público e de professores já lutavam muito pela democracia, pela eleger presidente da República e diretor de escola. Então, é um processo que nasceu dentro desse movimento porque entendemos que é um espaço fundamental para você ter esse elo de participação coletiva no espaço da escola. Nós defendemos o conselho escolar como instrumento de fazer a gestão da escola. E o conselho escolar tem que ter a composição completa. São os estudantes, os trabalhadores, professores, funcionários de escolas, os especialistas, diretor de escola, pais e grupos organizados da comunidade fazendo parte desse processo de gestão. Então, o conselho escolar deliberativo, que faça a gestão financeira, pedagógica e administrativa da escola, na perspectiva de pensar coletivamente e elaborar no conjunto o projeto político-pedagógico que vai definir os rumos da escola com os seus servidores, que são do Poder Executivo, no caso, setor público, né? Que são membros do Poder Executivo. Temos que executar as políticas que têm que ser pensadas pela comunidade que a escola está inserida, que ela conhece a sua realidade, conhece o seu projeto, o que pensa, né, o que quer da escola e a relação da escola com a comunidade. Então, essa gestão que nós defendemos. E entendemos que, para isso, a composição de ter o diretor como eleito diretamente por essa comunidade como ponto fundamental. Agora há pouco vimos matérias aí que a maior parte desses diretores desse país são indicados, pressão política. Eu sou da rede pública estadual do estado de Pernambuco e da rede municipal do município de Paulista. E a escola que eu sou lotado, o município de Paulista, as escolas são loteadas pelos vereadores. São os vereadores que definem quem vai ser o diretor daquela escola, e é a região metropolitana do Recife.
Nós temos outra cidade próxima também, que diretor de escola é uma pessoa que é fora da educação. Ele não é nem servidor público, é convidado para vir por esse processo. Então, enquanto continuar, você tem um grande prejuízo, né, nesse processo dessa intervenção junto com a comunidade. Olha, falando em má gestão e desvios de recursos por parte de gestores, eu queria mostrar um trecho da reportagem da repórter Dani Moura durante a série Escolas Rurais, que foi exibida aqui no Canal Futura, no Jornal Futura. Veja só. São 20 minutos de caminhada da casa da agricultora aposentada Francisca de Almeida até a escola onde os 3 netos estudam, no povoado de Santa Maria, zona rural de Montes Altos, a 80 quilômetros de Imperatriz do Maranhão. As crianças dividem a sala de aula com mais 10 alunos que estão em diferentes níveis de escolaridade. Há 14 anos, a professora rural Maria do Socorro leciona as chamadas aulas multisseriadas. Eu trabalho da criança do pré-1 até o 5º ano, em turma única, né, sala única. Como é que é dar atenção para cada criança numa determinada série? Não é fácil, precisa você ter jogo de cintura e ter a prática. Quando eu entro na sala de aula, eu começo a atender o pré. Aí vou para o 1º ano, 2º ano, 3º ano, aí o 4º ano e o 5º ano. Essa estratégia é comum nas escolas do campo, onde há escassez de professores e também de instituições de ensino. Só para se ter uma ideia, das 328 mil escolas brasileiras, apenas 69 mil são rurais. E para piorar a situação, de um ano para cá, 629 escolas de zona rural fecharam no Brasil. Na rotina escolar da professora Maria do Socorro, também há convivência com a estrutura física precária. Há cadeiras e mesas quebradas, incluindo aí o próprio quadro negro. O teto, o chão e o bebedouro são novidades por aqui. Chegaram junto com a nossa equipe de reportagem. Pois é, agora o prefeito, né, ele soube que a imprensa vinha para cá, né? E aí ele deu esse adiantamento aí, né? Mandou fazer o piso ali. Bom, ficou claro que o prefeito de Montes Altos, lá no interior do Maranhão, mandou dar um jeitinho na cabana onde funciona a escola em função da visita da nossa equipe. Na ocasião, a repórter Dani Moura entrevistou a secretária de Educação do município, que não soube explicar, por exemplo, para onde foram mais de R$300 mil que a cidade recebeu do Fundeb. Como a gente vê, Helena, como você disse, essa é uma situação, a gente pode dizer que não é uma situação normal porque essa é uma situação errada, né? Mas é uma situação comum em relação à gestão escolar. A própria Corregedoria Geral da União, ao fazer o processo de fiscalização dos recursos, traz dentro dessas denúncias o saque pelo prefeito da cidade, diretamente na caixa do banco, o recurso do Fundeb, né? E se colocando com dificuldade de fazer o controle e a fiscalização desses recursos. Então, nós falamos aqui da necessidade de investir mais em educação, né, buscar os recursos, 10% a mais, mas temos que investir e ter um processo de controle social e transparência sobre esses recursos. Não adianta colocar só mais recursos e manter a situação como está, de ter prefeitos ou secretários que não utilizam os recursos de forma adequada. Até mesmo fazer com que a lei seja cumprida nesse país, no que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 69, parágrafo 5º, que os recursos da educação devem ser feita a gestão dele pelo secretário de Educação. Os prefeitos e governadores se negam a fazer isso porque dizem que vão montar uma outra estrutura de secretaria de financiamento dentro da educação. Mas isso é importante, porque como nós temos o controle sobre os recursos do Fundeb, né, na página do Banco do Brasil, no Tesouro Nacional, nós queremos ter o controle sobre os recursos vinculados à educação dentro da Secretaria da Educação. Então é uma forma de você ter o controle e acompanhar esse processo para a sua boa aplicação. Então são pontos também que nós precisamos avançar para melhorar a gestão em nosso país. Agora, Ana Helena, em relação à educação básica, esse é um grande problema, né? Por exemplo, nessa escola no interior do Maranhão, poucas crianças, uma sala multisseriada, como a gente colocava aqui, são muitos problemas numa pequena escola, né? São questões que... Esses professores, toda vez que eu vejo uma escola rural, né, eu penso assim, que esses professores realmente, eles merecem a nossa admiração, porque é um desafio imenso você coordenar uma sala com tantos alunos em diferentes etapas de aprendizagem, embora muitos deles façam isso e façam bem.
né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma falta de condição, um isolamento muito grande. A formação continuada não chega. Então, é preciso se pensar, agora, ao mesmo tempo, é uma realidade e uma necessidade, né? Porque não tem um número suficiente de crianças para montar as salas seriadas. O que é preciso é que esses professores tenham apoio e que existam políticas específicas no município para as escolas rurais, assim como devem existir políticas específicas para as escolas, por exemplo, que são nas periferias das grandes cidades, que também enfrentam uma condição de vulnerabilidade muito grande. Então, acho que as políticas públicas de educação, é lógico que nós temos que ter o Plano Nacional de Educação, temos que ter diretrizes, mas nós também precisamos, no âmbito das secretarias, de políticas específicas para as diferentes condições que as escolas se encontram. Eu vou chamar agora o professor Sérgio Roberto Arruda, ele é diretor regional do Senai lá de Santa Catarina, que vai falar com a gente sobre ensino técnico e tecnológico. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem, estou à disposição. Professor, eu queria começar perguntando qual é o papel da educação técnica e tecnológica hoje em dia no Brasil. Uma das finalidades que eu vejo na educação técnica e tecnológica é dar um sentido ao ensino médio, é dar uma perspectiva de trabalho, de emprego, de uma renda digna para os egressos do ensino médio que possam fazer um ensino articulado com a educação profissional e, ao terminar o ensino médio, possam ter uma profissão, ingressar no mundo do trabalho, seja como por iniciativa própria, seja como empregado em uma empresa. Agora, professor, o senhor acha que ainda existe preconceito em relação ao ensino técnico? Eu acho que ainda assim, nós somos um país de bacharéis, não é? Mas acredito que está diminuindo. Embora ainda exista, eu acho que há uma diminuição nesse preconceito de que o ensino médio é para aqueles que não têm capacidade de entrar no ensino superior ou para uma classe menos privilegiada, etc. Nós temos tido, inclusive, participação de universitários e ensino médio nosso, ensino técnico médio nosso, no sentido de ter uma aprendizagem mais prático, com mais acesso a laboratórios, por exemplo. Agora, professor, em relação a outros países, como a Alemanha, por exemplo, onde um grande número de estudantes faz ensino técnico, a gente está muito aquém desses países e como o senhor citou também, investir no ensino técnico também contribui para o crescimento econômico do país? Certamente. A participação de alunos do ensino médio no ensino técnico na Alemanha, Japão, é em torno de 50%. No nosso país, esse índice é bem menor, ele não chega a 15%. Então, isso, por outro lado, configura nesses países o que se chama uma classe média técnica, quer dizer, o acesso à classe média através da formação técnica. E isso, nesses países, está em torno de 50%, e o nosso está relativamente menor, em torno de 14%, como eu já disse. Professor Sérgio, a gente falava aqui sobre a formação dos professores. Como é que o senhor avalia a formação do professor do ensino técnico profissionalizante no Brasil? Seja ele dos institutos federais, seja eles do Senai, por exemplo. Eu teria dois aspectos a colocar. Primeiro que com a expansão do ensino técnico que está havendo no país, talvez até pelo programa governamental chamado Pronatec, que, aliás, é a primeira vez que eu vejo um governo olhar com mais atenção a formação profissional e o ensino, tanto o FIC, a formação inicial continuada, quanto o ensino técnico, está havendo uma expansão muito grande desse setor. E isso traz dificuldades de instalações, dificuldades de laboratório e, principalmente, as questões relativas a pessoal disponível para funcionar como professor nesses cursos. Nós temos aqui uma concepção do perfil adequado para um professor de curso técnico. Ele teria que ter conhecimento de conteúdo,
ele teria que ter conhecimento de gestão, ele teria que ter conhecimento de tecnologia da informação e de metodologia de educação, porque nós advogamos que é necessário aliar tecnologia, e aí falo tecnologia de informação e comunicação e também tecnologias laboratoriais, com a metodologia diferenciada, que enfatize o trabalho do aluno, que traga o aluno para o centro do processo de aprendizagem e utilize o professor como um facilitador desse processo aí, orientando, planejando, avaliando e fazendo funções que eu diria que são mais nobres do que simplesmente ficar na frente de um quadro negro e giz fazendo uma aula unicamente expositiva, né? Então, nós vemos a necessidade da mudança da metodologia da educação. Buscar competências, buscar, além do conhecimento, o saber fazer e as questões socioemocionais que estão envolvidas no processo de aprendizagem, no processo do mundo do trabalho. Sérgio, muito obrigada, viu, pela sua participação e pelas suas explicações no Sala Debate. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada. É uma necessidade, a necessidade dos profissionais do ensino técnico que o professor Sérgio colocou, ela se assemelha muito à necessidade também do professor da rede básica, né, do ensino fundamental, do ensino médio. Esses professores, Heleno, também têm reivindicações, também estão juntos com vocês aí no movimento de paralisação, os professores de ensino técnico dos institutos federais ou estaduais do país? Sim, participam, porque nós temos a parte do ensino técnico ligado à rede estadual, e esse sindicato representa o setor público na rede estadual. E no federal nós temos sindicatos específicos, o Sinasef também, que tem representação e tem a organização e faz, né, todo o trabalho da pauta de reivindicação, da negociação. E quando chega na parte dos conflitos, a greve também participa desse conjunto dessas ações. Mas esse também é um processo que a gente tem que trabalhar. Assim, nós combatemos, ou superamos, né, da década de 90, uma atuação de políticas de focalização dentro da educação. A educação, para poder ter o seu conjunto, tem que ser pensada mesmo de forma sistêmica, desde a creche, né, até a pós-graduação nesse conjunto. E a própria educação básica, né, para aquilo que tem o seu objetivo de deixar o aluno preparado para exercer a sua cidadania, né, e preparado para o mundo do trabalho, tem que cumprir esse papel. O que nós observamos também são políticas, muitas vezes, focalizadas, que dá ênfase a esse processo, tanto do ensino médio quanto da escola técnica, até mesmo o ensino médio, que está vendo alguns estados com a escola de tempo integral, sem definir bem esse conteúdo, mas muitas vezes reproduzindo matemática, português e história para poder melhorar o seu IDEB, né? E enquanto a EDB fala de você ter uma progressiva de tempo integral para o ensino fundamental, para você atender a creche, então esse conjunto de políticas tem que ser feito. Nós temos para as creches, o governo federal construindo creches nos municípios, né? E deixando a manutenção por conta dos municípios. Aí a coisa não acontece, porque eles mas construir é muito fácil, gasta pouco, então a manutenção é mais cara. Como é que vai ficar com a manutenção comigo e das condições? Quer dizer, a responsabilidade fica de quem, né, nessa situação? De quem, e aí você tem justamente num setor onde nem professores são contratados por concurso público. Você vai atuar numa etapa da educação básica com profissionais que têm só formação fundamental nível médio, porque o concurso público, quando é aberto, não é para professor, né, que tem a exigência na lei de ter pelo menos um normal médio, e isso não é feito. Então, essa demanda que acontece no profissional termina acontecendo desde a creche também, então tem que pensar no conjunto. Ana Helena, para a gente finalizar, eu queria suas considerações finais em relação à expectativa dos royalties para a educação, 75% dos royalties para a educação. Qual é a expectativa em relação a isso? Você acha que a gente realmente vai ter avanços nessa questão? Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu acho importante a gente poder pensar o que significa, né, o financiamento para a educação, o que significa mais dinheiro para a educação. Significa maior condição de salário para o professor, significa secretarias de educação mais estruturadas, mais aparelhadas para apoiar o professor. Significa recursos tecnológicos que são tão importantes hoje na sala de aula. Significa processos de formação continuada que possibilitam o professor saber usar e aproveitar esses recursos, as novas tecnologias em favor da aprendizagem.
Então, eu acho que quando a gente pensa em mais dinheiro para a educação, e daí acho muito importante a fala do Heleno, que recursos esses que sejam geridos pelo princípio da transparência, que sejam efetivamente usados lá na ponta, na sala de aula, eles são fundamentais. Não dá para pensar em uma educação de qualidade, não dá para pensar numa educação como os países que têm o maior desempenho no PISA, sem pensar no financiamento. Então eu espero que sim, que a gente possa contar com esses recursos. Todos nós, né, Helena? Eu queria agradecer a participação de vocês. Helena, muito obrigada. Ana Helena, obrigada também por participarem do Sala Debate de hoje. A você de casa, mais uma vez, obrigada pela companhia. Eu queria agradecer também ao professor Júlio Furtado, que participou com a gente pela internet, e também ao diretor do Senai de Santa Catarina, Sérgio Roberto Arruda. Obrigada e até a próxima semana. Até lá.